Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Johanna Alexandra e hoje estaremos iniciando o nosso segundo episódio do Plebcast. Hoje teremos a participação especial de 2 convidados para falar acerca da Revolução Industrial e como esse período foi influenciado pelos esportes. Bom dia, meu nome é Gabriel Gandim, sou estudante de História na PUC e hoje aqui vamos falar sobre a Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi um período de grande desenvolvimento tecnológico que se iniciou na Inglaterra a partir da segunda metade do século XVIII e que se espalhou pelo mundo, causando grandes transformações. Ela garantiu o surgimento da indústria e consolidou o processo de formação do capitalismo. Bom dia, é um prazer estar aqui, participar de novo do podcast. Eu vou, na verdade, complementar o que o Gabriel for falando. E, basicamente a economia, a nível mundial, sofreu grandes transformações. O processo de produção de mercadorias ela acelerou bastante, já que a produção manual foi substituída pela utilização da máquina. O resultado foi o estímulo à exploração dos recursos da natureza de maneira excessiva, uma vez que a capacidade produtiva aumentou. A Revolução Industrial também impactou as relações de trabalho, que acabou gerando uma reação dos trabalhadores, cada vez mais explorados no contexto industrial. Então, toda essa industrialização fez com que, entre a segunda metade do século XVIII e o início do século XIX, milhares de pessoas saíssem de suas aldeias, onde praticavam esportes e viviam, para arranjar empregos nas cidades. Por causa das 80 horas de trabalho semanais, condições insalubres, baixos salários e moradias de baixíssima qualidade, o acesso ao lazer se tornou algo raro. Surgiu então a necessidade de algum tipo de distração que abrangesse essas pessoas. Então, Johanna, foi nessa necessidade que os esportes ganharam força. Eram eles que proviam o lazer de uma classe de poucos recursos. Além dessas partes do esporte pelo lazer, houve, em meados de 1800, uma grande mobilização dos médicos sanitaristas e higienistas na Europa, que culminou na criação de diferentes sistemas de métodos de ginástica em países mais desenvolvidos. Pois é, exatamente, Gandim. Inclusive, tais métodos foram introduzidos no Brasil e no resto do mundo. Acabou servindo de base ao surgimento da educação física, como disciplina escolar voltada à educação preventiva de doenças para os filhos da população trabalhadora. Para a classe dominante no final do século XIX, os burgueses, os exercícios físicos deveriam fazer parte da educação escolar, que passa a ser considerada instrumento de ascensão social e capaz de proporcionar igualdade de oportunidades. E os esportes que mais se destacaram foram o futebol e o rugby. Inclusive, vale ressaltar que, na época, o futebol e o rugby foram proibidos nas escolas da burguesia britânica, por serem considerados violentos demais. Porém, tal medida não obteve êxito, uma vez que os alunos continuaram a praticar esses esportes. Historicamente, o futebol sempre foi um dos esportes intimamente ligados às camadas mais populares e se transformou numa das principais formas de distração do operariado inglês e posteriormente o esporte mais praticado no mundo, justamente pelo seu caráter popular que tem desde o seu início. E como a gente já sabe, as elites não gostam de se misturar, a elite burguesa com os trabalhadores, por isso a elite burguesa não via com bons olhos esportes como o futebol, pois eles demonstravam, na verdade, mais apreço pela esgrima, equitação e caça, por exemplo. Eles tinham o futebol como esporte praticado apenas por pessoas sem cultura, além de violentos e bárbaros, que de certa forma era, pois os mesmos que o praticavam viam justamente nesse esporte uma maneira de extravasar todo o estresse do trabalho, e como ainda não havia regras, virava quase um vale-tudo que acabava por se tornar bastante violento. A prática do futebol foi aumentando cada vez mais e, por conta de sua violência, os operários começaram a se lesionar, ocasionando uma queda na produção laboral. Então, imediatamente, a classe burguesa industrial, junto ao Estado, no intuito de deixar os jogos menos violentos, conseguiu regularizar o esporte, criando regras, trazendo o futebol para dentro da esfera do Estado. A regulamentação do futebol tornou-lhe de vez um esporte da massa. Mas, por outro lado, agora na mão da burguesia, começou a se tornar um meio de despolitização das massas, juntamente no momento em que a classe operária vinha num processo gradativo de conscientização de classe. Inclusive, mudam as relações de trabalho. Os principais times que surgiram eram formados pelas fábricas do país e, geralmente, os jogadores eram os próprios funcionários das empresas. Emerge também a figura do operário jogador,
quando trabalhadores eram contratados para trabalhar e jogar pelo time da fábrica, muitas das vezes contratados por conta... Eles eram contratados, né, por conta mais da sua habilidade mostrada em campo do que realmente pela sua eficiência na indústria. Então, chega-se à conclusão de que o futebol foi o esporte pioneiro para iniciar a regulamentação e iniciar a prática esportiva na Revolução Industrial, bem como que o desenvolvimento do esporte nesta época da história se deu a partir das necessidades da classe operária, fazendo com que as mais diversas modalidades começassem a se desenvolver e se populacionar, tornando práticas desportivas cada vez mais presentes na vida de todos. Realmente, Hannah, com o surgimento desses esportes e o fato de que a Revolução Industrial principiou pela Inglaterra, surgiu a denominada Semana Inglesa, isto é, trabalhar meio período ou não trabalhar todo sábado, começando assim a sobrar tempo para o lazer e a prática de esportes. Na época, a Inglaterra era chamada de Rainha dos Mares e seus executivos, enquanto viajavam o mundo inteiro para grandes obras, espalharam seus valores, inclusive o esporte, para os 5 continentes. E graças a essa proliferação do esporte, aos poucos foram sendo criadas, oficializadas e regulamentadas dezenas de modalidades esportivas que permitiram, na última década do século XIX, criar o clima para o restabelecimento dos Jogos Olímpicos. Os primeiros anos foram de normatização das regras oficiais de cada modalidade que ia aparecendo nessa nova era de valorização da atividade física. Gradativamente surgiram o pugilismo, o remo, a natação, o atletismo, o ciclismo e outros esportes. Ainda surgiram os intelectuais, que tiveram a sensibilidade de avaliar a expansão do esporte em nível internacional e a diversificação das modalidades. Ou seja, a Revolução Industrial foi responsável pelo período de construção de um novo modelo de sociedade e de cidade. As tensões acerca das definições de novos símbolos sociais passavam pelas atividades de lazer e por aquilo que era considerado ou não como esporte, o que adquiria novos formatos no decorrer do século XIX, já próximo do que hoje entendemos como tal, isso é, mais civilizado. E esse foi o nosso segundo podcast do Plebcast. E espero que vocês tenham gostado. Bom dia, boa noite, boa tarde e até a próxima.